Olá pessoal, sou o professor Marco Vinícius Caldeira. Estamos aqui para mais uma aula da primeira série de ensino médio. Hoje nós vamos falar sobre funções sobrejetora, injetora e bijetora, ok? Então vamos começar com a função injetora. Uma função injetora se y está associada a um único x, ou seja, para qualquer x1 diferente de x2, temos que f de x1 é diferente de x2. Tá? Então o que acontece aqui? O 3 está associado apenas ao 1, ou seja, esse valor de y aqui está associado apenas a este valor de x. O 4 está associado apenas ao 2, tá? Ou seja, esse valor de y aqui está associado apenas a este valor de x. Então, nesse caso, ele é uma função injetora. Se eu tivesse a seguinte situação, por exemplo, que o 3 estivesse associado ao elemento 1 e ao elemento 2 do domínio, nesse caso não seria uma função injetora, tá, ok? Então, passe a injetora de novo. Para quaisquer x1 diferente de x2, temos que f de x1 é diferente de f de x2. Traduzindo, se y está associado a um único x. Bem, uma função é sobrejetora se a imagem da função é igual ao contradomínio. Tá? Então, aqui nesse caso, nós temos o contradomínio da função, o conjunto do elemento 5, e a imagem também é o conjunto que só possui o elemento 5. Então, nesse caso, a imagem é igual ao contradomínio, então a função é sobrejetora. Se eu tivesse um outro elemento aqui em B, por exemplo, que não tivesse associado a nenhum elemento de x, por exemplo, o 6 aqui, essa situação aqui não é sobrejetora. Por quê? O contradomínio é o conjunto dos elementos 5 e 6, e a imagem é o conjunto do elemento 5. Então, a imagem é diferente do contradomínio. E uma função é bijetora se ela for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, aqui nós temos que ela é injetora, porque para cada y está associado a um único x, né? E ela é sobrejetora porque a imagem, que é o conjunto do elemento 4, 5 e 6, é igual ao contradomínio, que também é o conjunto dos elementos 4, 5 e 6. Então, como ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, ela é uma função bijetora. Dito isso, vamos fazer os exercícios aqui. Primeiro exercício. Sendo A igual ao conjunto dos elementos menos 3, menos 2, 0 e 1. B, o conjunto dos elementos 2, 3, 5 e 6. E F, uma função para ordenada x, y pertencente ao produto cartesiano AB, tal que y é igual a x mais 5, mostra que F é uma função sobrejetora. Tá, como o conjunto é pequeno, é finito e pequeno, nós vamos usar os gráficos lá para fazer a representação e deduzir se ela é sobrejetora ou não. Tá ok? Então vamos fazer isso. Então, é o que a gente fez aqui. Então a gente representou aqui pelo nosso gráfico de conjuntos a função. A gente tem que quando x é menos 3 mais 5 é 2. Tá? Então, o y é 2. Quando x é menos 2 mais 5 é 3. Então, o y é 3. Quando x é 0, 0 mais 5 é 5. Quando x é 1, 1 mais 5 é 6. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o seguinte. A gente vai ter aqui a imagem de f ela é igual ao quê? Ao conjunto dos elementos 2, 3, 5 e 6. Que isso é a mesma coisa que o contradomínio de f, que foi dado lá em cima, que é o b. Então, que é a mesma coisa que 2,3, conjunto dos elementos 2, 3, 5 e 6. Tá? Então, a imagem é igual ao contradomínio, então ela é sobrejetora. Tranquilo? Muito fácil, muito simples. Bom, agora ele quer saber associe V ou F, verdadeiro ou falso, para cada uma das seguintes afirmações. A função R de R definida por y igual a x mais 1 é bijetora? Então, a primeira coisa é saber se para x1 diferente de x2, nós vamos ter f de 1 diferente de f de x2. E nós vamos ter, né, por exemplo, se o x for 0, o y é 1. E não vai ter nenhum y igual a 1 se o x não for 0. Qualquer outro elemento não transforma, que não seja 0, não transforma o y igual a 1. Então, nesse caso, ele é injetora. Tá?
Ele é uma função injetora. Ups, desculpa, é injetora, tá ok? E vamos ver se ela é sobrejetora. Ela é sobrejetora, né? Porque para todo conjunto, para todo x, eu vou ter associado um y, de tal forma que a imagem vai ser igual ao contradomínio. Então, qualquer número real somado a 1 vai ter um valor lá em y. Então, nesse caso, a imagem vai ser igual ao contradomínio. Então, ela é sobrejetora. Se ela é as duas, então ela é bijetora, então a resposta é verdadeira. Tá bom? No exercício B, a função f do conjunto dos elementos 0, 1, 2, 3 em R é definida por y igual a x menos 1, não é sobrejetora. Então vamos fazer também como, pelo menos no domínio, a gente tem um conjunto finito pequeno de elementos, a gente pode fazer também usando o gráfico. Aquele gráfico de conjuntos para a gente tentar ver se ela é sobrejetora ou não. É isso que a gente vai fazer. Então aqui nós temos a função do conjunto 0, 1, 2, 3 em R. Tá? Definida por y igual a x menos 1. Quando x for 0, o y vai ser 0 menos 1 dá menos 1. Quando x for 1, o y dá 1 menos 1 dá 0. Quando x for 2, o y é 2 menos 1, que é igual a 1. Quando o x for 3, o y é 3 menos 1, que dá 2. Tá? Só que é o seguinte, qual é o conjunto imagem dessa função? Vamos fazer aqui. Então, a imagem de f é igual ao conjunto de elementos menos 1, 0, 1 e 2. E o contradomínio? O contradomínio é igual ao conjunto R. Então, nesse caso, a imagem é diferente do contradomínio. Então, se é diferente do contradomínio, ela não é sobrejetora, então a gente coloca verdadeira aqui. Tranquilo? E a última questão, no exercício de vestibular da UF, Universidade Federal Fluminense no Rio de Janeiro, diz o seguinte: sendo R um conjunto de números reais e a aplicação f de RR é definida por f de x igual a x ao quadrado, podemos afirmar que f e dá um monte de opções lá. É sobrejetora e não injetora, é bijetora, é sobrejetora, é injetora, não é injetora e nem sobrejetora. Para a gente verificar se ela é sobrejetora, injetora, bijetora, a gente vai se valer agora do gráfico mesmo da função no plano cartesiano. Então, por isso a gente vai usar o GeoGebra. Então, vamos usar o GeoGebra aqui, vamos fazer y é igual a x ao quadrado. Então, está aqui o gráfico da função lá que é dado no exercício. Primeiro, vamos ver se ela é sobrejetora. Repare que a imagem, ou seja, os valores de y, corresponde ao conjunto R+, ou seja, o conjunto de reais não negativos. Né? E o contradomínio, como ele diz lá no exercício, o contradomínio é o quê? O contradomínio é R. Então, a imagem é diferente do contradomínio, então ela não é sobrejetora. Tá? Vamos ver se ela é injetora. Para ser injetora, um y tem que estar associado a um único x. Não é verdade. Por exemplo, se a gente pegar o elemento 1, está associado ao x menos 1 e ao x que é igual a 1. Por quê? Menos 1 ao quadrado é 1 e 1 ao quadrado também é 1. Então, ela também não é injetora. Então, a resposta é não é injetora e nem sobrejetora. Então, é o item E aqui. A gente vai marcar aqui o item E como a resposta verdadeira dessa questão. Tá ok? Então, assim a gente termina esse capítulo, essa parte da matéria, falando de funções sobrejetora, injetora e bijetora, e até uma próxima aula.